Essa é a primeira aula de Educação Física com videoaula e eu sou a professora Liane Moraes. Escola que você está vendo, que é conhecida como Abacatinho, Bom no dia. Vale Paraíso, em Teresópolis, a Eu sou a Escola professora Manuel da Liane. Silveira Medeiros Sobrinho. Somos privilegiados por ter uma vista indescritível para o Uau, dedo de Deus, tão lindo, conhecido. né? Olha que lindo! Como introdução, que é aquilo que antecipa o assunto que a gente vai tratar. E vamos pensar comigo agora. Todo mundo estava de férias, curtindo o amor, curtindo a natureza e a vida. Ia dormir mais tarde, podia ficar observando as estrelas. E agora voltou a hora da gente aproveitar a oportunidade de estudar. Se despeça das férias e você pode escolher sofrer por isso ou você encontrar motivos para ficar feliz de hoje saber mais do que ontem e aprender um pouquinho mais todo dia. Para isso a gente precisa refletir, pensar e lembrar das coisas que são importantes na vida, que a gente vai ser aluno a vida inteira, a gente sempre tem alguma coisa a aprender. Sejam todos bem-vindos e o tema da aula de hoje na Educação Física é Quem eu sou? Onde eu estou? Para a apresentação da professora de vocês e vocês mesmos saberem se conhecer. Enquanto eu falo, prestem atenção nas imagens e reflitam sobre cada uma delas. E quando você quiser, pode assistir de novo, ok? Um bom ano para todos nós. Os alunos vão e vêm, e nós também. Vamos indo e vindo com novas ideias, novos projetos, e a vida segue. A gente ensina e aprende ao mesmo tempo, porque todos somos alunos a vida toda. Um bom ano para todos nós. Let's shine together. Vamos brilhar todos juntos. Da aula, olha que maravilha. É início do ano e em todo lugar acontece a mesma coisa. Os professores ficam pensando em como vão se apresentar, Como eles vão dizer para os alunos tudo o que esperam deles, e os alunos também. Será que pensam isso? Ou eles só pensam assim, as férias acabaram? Bem, meu amor, que hoje seja um lindo dia. A volta às aulas é uma ocasião especial, é o reencontro do aprendiz com seu mestre, da curiosidade com o conhecimento e da motivação com o incentivo. É o momento da reintegração, de rever os colegas e amigos, parceiros de mais de um ano nessa trajetória chamada vida. Primeiro dia de aula e a gente registrar esse momento, não é mesmo? Que tal se a gente fizer foto de todo mundo e guardar o primeiro dia do resto de nossas vidas? É o momento de organizar os cadernos, pegar as dicas de como você pode se organizar agora com tantos professores novos que você cresceu e toda fase deve ser comemorada. Vamos lá? Use o que você tem à mão, faça do seu jeitinho, mesmo que fique torto, não fique igual da internet. O planejamento é o que importa, o que você fez com carinho, você deu o seu melhor, não é verdade? Então, agora nós vamos aprender como podemos nos organizar para acordar cedo e enfrentar essa nova rotina de estudos. A gente deve organizar as coisas porque chegou a hora de estudar. Então a gente deve deixar algumas coisas adiantadas à noite e outras a gente deve fazer de manhã cedo. Preste atenção a essas dicas para quem estuda de manhã. Se precisar, volte depois e veja com mais calma. Melhor, pode deixar que depois eu passo no quadro, então, essas dicas para vocês, tá bom? Isso tudo vai fazer com que você chegue com muito mais energia na escola. Que você seja a energia que brilha todos os dias para todo mundo à sua volta, ok? Vou tentar o mesmo. Ao invés de ensinar, não olhe, não encare, vamos começar a ensinar. Diga, olá, tudo bem? Olá, meus alunos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre duas coisas muito importantes, que é a gente saber quem a gente é e onde a gente está no momento presente das nossas vidas. E aí você diz assim, por que isso é tão importante? Porque no mundo que a gente vive, se a gente não aprender a se conhecer, saber quais são nossas vontades, nossos sonhos e quem principalmente a gente é de verdade, dizer o tempo todo o que eles querem que você seja. E se você não souber quem você é, você acaba acreditando.
Então, por isso que é tão importante a gente saber. E onde a gente está? A gente se identificar no lugar que a gente vive, no lugar que a gente estuda, na cidade que a gente mora, para saber localizar também os pontos que nos agradam e os pontos que não nos agradam. Os pontos que nos agradam a gente aproveita para ter nossos horários de felicidade, nossos lugares que nos trazem alegria de estar naquele lugar. E os que não nos agradam, ao invés de reclamar, a gente pode tentar mudar para lugares melhores, no sentido de procurar lugares que pareçam mais com a nossa identidade. Ou a gente pode procurar mudar esse lugar para fazer ele ficar mais à nossa cara. Como a gente consegue fazer isso? Contribuindo para a sociedade. Quando a gente pensa em que um lugar não é o ideal, A gente tem que olhar de dentro para fora. Eu me reconheço nesse lugar? E se não me reconheço, o que eu posso fazer para melhorar? Melhorar primeiro a mim mesmo, para eu crescer como pessoa e poder transformar o lugar onde eu vivo também. E sempre vão surgir provas, a gente não pode desistir. E as ferramentas que a gente tem para melhorar é a gente estudar. a gente precisa ouvir o nosso interior para saber o que a gente pode fazer para nos deixar mais felizes. Eu entendo esse mundo que está à minha volta, eu sei que eu faço parte dele, eu sou uma parte importante e única, especial dele. Por quê? Porque se a gente pensar positivo, a gente vai sempre aprender para a gente poder ser a pessoa que a gente precisava quando a gente era mais jovem. Olha que lindo isso, e é assim que o mundo se transforma e melhora. Acontece que no mundo capitalista que a gente vive hoje, que é um mundo em que as pessoas pensam em comprar, em ter, em conseguir sempre ter mais do que ser mais ou estar onde nos faz feliz, as pessoas acabam confundindo o que nos faz feliz de fato, que é estar bem com o nosso interior, de mente, né? De corpo e mente, assim a gente está satisfeito com quem a gente é. E por conta disso, a gente está sempre querendo ter mais do que ser mais do que ontem, não é verdade? Às vezes a gente pensa que para ser um bom pai ou uma mãe, ao invés de ensinar ao seu filho os valores de caráter, né, que seria a generosidade, a bondade, a convivência pacífica entre as pessoas, ela pensa que ela precisa dar cada vez mais para o seu filho para que ele possa ser então feliz. Ora, como eu vou ser mais feliz se eu buscar só bens materiais, enquanto que eu esqueço de fazer o que nós somos animais racionais? Nascemos para ser parte integrante da natureza e a gente está esquecendo disso. As pessoas perdem isso. Por quê? Porque alguém disse pra gente que isso é importante ou porque a gente de fato gosta de ter aquelas coisas? Pessoalmente ou nas vidas sociais, no celular, na internet, a gente esquece de olhar para dentro da gente e fica dando muita importância para o que os outros pensam ou vão ver, enquanto que a gente se sente muito mais livre, leve, solto quando a gente é quem a gente solta as amarras, chega em casa e sente a gente mesmo. Mas só que a gente às vezes até esquece de pensar nisso. Então não deixe ninguém te influenciar para você se conhecer e saber o que você gosta. Não se incomode com o que vão pensar disso. A partir do momento que a gente tem consciência de quem a gente é o primeiro passo para a gente começar a mudar e a melhorar a cada dia, porque a gente pode ser tudo o que a gente quiser. Porque elas secam e caem ao chão, te trago os meus versos simples. Tudo bem, existem pessoas que gostam mais da natureza, gostam mais de estar em contato com a natureza, e outras pessoas que são mais urbanas, gostam da modernidade, da vida moderna. Não temos nada contra isso. Acontece que na vida urbana, os prazeres que as pessoas encontram geralmente são os prazeres que vêm do ter. Como ir ao shopping, a pessoa acha que meu momento feliz é ir ao shopping. Porque elas ensinam seus filhos que o shopping é um lugar que ela vai buscar felicidade, não é? Enquanto que o shopping deveria ser um lugar, eu estou precisando comprar uma calça, então você vai lá e compra aquela calça por necessidade, né? Ou até você vai numa festa e você quer botar uma roupa, você pensa assim, eu vou lá comprar um vestido que eu não tenho. Não tem problema em relação a isso, né? Porque o mundo que a gente vive é assim também, né? A gente tem um prazer em uma festa bem arrumada, não temos nada contra isso.
O que a pessoa não pode esquecer é de que, independente do que ela tenha, o importante é o que ela é por dentro, ou o que ela tem por dentro, que são os nossos sentimentos mais nobres, que nos transformam em seres humanos, né? E calma, todo ser humano sente dor, sente alegria, fica em dúvida. E você, quanto mais jovem, mais se preocupa se o erro está com você. O erro não está com você. O erro está em procurar as coisas que você se aceita no outro. Aceite você do jeito que você é. Ninguém precisa te aceitar, só você mesmo. E quem combinar com esse jeito vai se aproximar. Cada um sendo autêntico da sua forma. E procure acreditar nos seus sonhos e começar a mudar. Mudar para acreditar que você pode tudo o que você quiser. Mudar para entender que os dias ruins passam, os bons também. Mas sempre a gente vai ter outros dias para começar outras coisas boas. A gente tem que se esforçar para acreditar, se esforçar para nos conhecer e perceber que durante o tempo, quanto mais o tempo passa, mais o que a gente sente importa e menos o que os outros pensam sobre nós mesmos. O que nos transforma em seres humanos são as nossas habilidades emocionais de lidar com o mundo que nos cerca. E, na verdade, quanto mais ferramentas a gente tem para lidar com o mundo que nos cerca, é o que vai nos deixar felizes e não o que nós temos. Porque se só ter fosse sinônimo de felicidade, não existiria pessoas ricas com depressão, não existiriam pessoas ricas que são solitárias. Mas o dinheiro ajuda a comprar as coisas que me deixam feliz. Se a pessoa ficar vivendo em cima, em base do que ela pode ter ao invés do que ela pode ser, ela vai estar sempre esperando algo para ser feliz. E o momento da gente ser feliz é sempre no presente. É no presente que a gente pode ser feliz e é no presente que a gente pode se constituir cada dia um ser humano melhor. Pensando no futuro, a gente possa se construir firme e forte para aguentar as adversidades da vida. O que é adversidade? São as coisas contrárias ao nosso bem-estar, o que é contra, adverso. Todo mundo passa por dificuldade na vida, por momentos que a gente tem que lutar para continuar acreditando em quem a gente é e sendo feliz com o que a gente encontra. E essa palavrinha se chama resiliência. O que é resiliência? Resiliência é o poder que a gente tem de enfrentar as adversidades, como eu acabei de explicar, e continuar feliz e forte, firme e forte, né? Pra gente continuar seguindo nossa vida toda com alegria de viver. Aí você me pergunta assim, Liane, por que você tá falando da nossa forma de ser feliz, do que a gente tem dentro da mente, nos melhorar cada dia como seres humanos? Porque já dizia um filósofo, que eram os pensadores antigos, que mente sã in corpore sã. O que quer dizer isso? A gente precisa ter uma mente saudável para a gente poder buscar a saúde do corpo. Porque se a gente não se amar de fato, não tiver resiliência e a gente conseguir saber quem a gente é de verdade, a gente não vai descobrir o que nos deixa felizes. O que nos move são as nossas alegrias, nosso desejo de viver, de ser feliz, para então a gente buscar a felicidade através das realizações depois do corpo também. E por quê? A gente não pode, as pessoas achavam antigamente, falavam muito assim, a educação física é só o exercício. Mas ora, esse corpo que a gente habita, que nasceu e vai morrer com a gente não tem como separar da mente. E nem tem como a gente separar a mente do corpo, vice-versa, né? A gente tem um corpo completo com mente e nossas habilidades físicas, e é quem a gente é por dentro na nossa mente que a gente vai expor o que é por fora por nossas atitudes físicas. Então, o nosso corpo é caracterizado pelo movimento. Desde que começa a existir vida, que as células começam a se reproduzir lá na barriga da mãe, a gente já começa o movimento da vida e que só vai cessar quando a gente morrer. Então, tudo que a gente é por dentro, a gente expressa para fora através do corpo, não é verdade?
Então eu espero que esse ano a gente, além de fazer exercício, a gente cuide do nosso interior para a gente poder exteriorizar para os nossos colegas a expressão da nossa alma, a expressão do que a gente tem de mais bonito dentro. Ao invés de não se conhecer, não saber o que nos agrada e com isso a gente fica infeliz. E quem é infeliz não consegue expressar a sua alma, o que ele tem de bonito por dentro. Então o que acontece? As pessoas começam a agredir umas às outras. Aí a pessoa começa a estar insatisfeita e fica com raiva de outras pessoas estarem felizes. E isso a gente chama de inveja. O que é inveja? Inveja é quando a gente deseja algo por impulso que o outro tem e a gente não tem. Inveja não é um ser humano não é um pensamento inteligente de uma pessoa que já está desenvolvida e consciente de quem ela é. Inveja é um impulso como se fosse infantil. É um impulso até, digamos, burro. Por quê? Porque quando a gente inveja alguém, a gente está só invejando alguma coisa que ela se expressa com um fim, ou algum resultado que alguém conseguiu. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou explicar para vocês. Bom, a pessoa vê uma pessoa malhada, com aquele corpão que todo mundo valoriza hoje em dia, né? Que ao invés de ser alter até, né? O que a pessoa tem para oferecer, o outro, que será que é só a beleza física ou será que tem algo mais? Mas isso é uma outra discussão, então agora vamos analisar isso. Uma pessoa olha uma pessoa na rua que está, ou um vizinho, ou um parente, e olha assim, nossa, como essa pessoa é malhada. E ao invés da pessoa pensar assim, a pessoa, o impulso, né, da inveja seria assim, nossa, aquela pessoa tem aquele corpo bonito, e lá no fundinho ela pensa, e eu não tenho. Então o primeiro impulso é, eu não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa, o que a gente diz sobre o outro diz mais sobre nós mesmos do que sobre a pessoa que ela está atacando. Então aí quando a pessoa diz assim, eu não gosto daquela pessoa, ela se acha, né? E no fundo, a inveja é quando a pessoa pensa assim, eu que queria ter aquele corpo, né? Mas por que a inveja diz que é um pensamento infantil e burro? Porque a pessoa, na verdade, ela desenvolve em si mesma as características que ela mais tem vontade de serem desenvolvidas. Então, quando eu digo que a inveja é burra, a gente não pensa o esforço que as pessoas fizeram para conseguir aquilo. Então, por exemplo, você pode invejar um corpo bonito e malhado, mas você não inveja que ela passou horas na academia fazendo aquele exercício físico. Ela passou dias sem comer aquele bolo, aquele pão, né, aquela pizza que você tanto gosta. Ela não ficou sentada em frente da televisão com as pernas pro ar o dia inteiro, né? E aí, ao invés da pessoa pensar nessas fases todas, a pessoa se pensasse nisso tudo, refletindo e buscando, encarando o que sente e refletindo sobre o que a pessoa fez para levar aquilo, a pessoa pensaria, realmente aquela pessoa se esforça muito para ter isso. E a pessoa pensaria o quê? A pessoa pensaria assim, é muito difícil ficar assim, não quero não. Ela já olharia a pessoa com empatia, entendendo que a pessoa tem empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas não só observar como o outro é, mas entender o que ele passa e o que ele sente. E a gente pensaria o quê? A gente pensaria e deixaria a gente mais satisfeito se a gente aprendesse a se colocar no lugar do outro ao invés de julgar o outro. Ao invés de dizer coisas sem pensar e sem refletir primeiro. Então, vamos deixar a inveja de lado, que é um pensamento pequeno e infantil, e vamos refletir sobre o mundo adulto. Ao invés de alguém pensar que inveja a pessoa, vamos pensar assim, não inveje, use essa pessoa como inspiração, não é verdade? Como a gente pode usar, ao invés de invejar, usar alguém como inspiração? É o nosso pensamento mais maduro, que a gente refletiu já o que a pessoa fez para ter aquela posição final e pensar, se aquela pessoa conseguiu, ora, e todos temos as mesmas capacidades, então,
Se eu tiver vontade de fato, não é só eu quero ser assim, porque a vida não existe o conto de fada. Então, eu posso ver o que a pessoa faz para fazer aquilo e eu posso conseguir também. Então, ao invés da pessoa, quando amadurece, não use as pessoas com inveja, mas como inspiração de pensar. Se ela conseguiu, eu também consigo. Não é verdade? Da mesma forma, a gente pode ver como tem muitas pessoas também, outro ponto que as pessoas invejam demais é as pessoas que são mais ricas. Às vezes acontece muito o impulso da pessoa ter inveja de quem é mais rico, ou inclusive por conta disso, sem se dar conta, a pessoa dizer, a pessoa rica devia fazer isso, aquilo outro. A pessoa tem diversas finalidades do que usaria aquele dinheiro de uma forma melhor que a outra, como se ela não fosse digna de usar aquele dinheiro que ela conseguiu. Ou a vida da pessoa é muito fácil porque ela tem dinheiro. Ora, se a pessoa tem dinheiro, é porque ela trabalhou para ter aquele dinheiro. Então, o nosso impulso da inveja faz com que a gente fale mal de uma pessoa ou tenha sentimentos negativos em relação a uma pessoa que é mais abastada que nós. O que é abastada? Uma pessoa que tem mais bens materiais. Agora, vamos utilizar no mesmo esquema o que a gente pensaria se a gente começasse a refletir, não com infantilidade e maturidade, se a gente refletir com o nosso pensamento racional e refletir acerca do mundo que nos cerca. Então, como eu mesmo disse antes, não inveje, se inspire. O que isso quer dizer? Se aquela pessoa é rica, como as pessoas que chegam a ter mais bens materiais fizeram? A gente precisa estudar mais, a pessoa teve que trabalhar muitas horas para ter aquilo, enquanto eu, novamente, fiquei muito tempo na frente da televisão, de pernas para o ar, e eu queria ter muito dinheiro. A vida não funciona dessa forma, porque a vida não é ponto de imagem. A gente precisa fazer a nossa realidade, a nossa volta a conhecer. E é por isso que, voltando, a gente precisa conhecer. Se a pessoa conseguiu, use ela como inspiração. Eu também consigo. E como a pessoa conseguiu isso? Você vai observar pessoas à sua volta que você vai pensar a vida toda. Se ela conseguiu, eu também consigo. Agora, de que forma a gente vai perceber as coisas que são mais importantes na nossa vida? A gente, ao invés de buscar só sonhar e desejar, sonhar é o primeiro passo para a realização, mas não é o único. O nosso passo seguinte para a realização é quando a gente luta pelos nossos sonhos. E o primeiro passo para lutar pelos nossos sonhos é planejar. Quando a gente planeja o que a gente precisa fazer para alcançar determinado ponto das nossas vidas. Então, se eu quero ter mais saúde, eu preciso sonhar com essa saúde ou com esse bem-estar físico também, né? Que como eu disse, da pessoa que malha, o que eu preciso fazer? Eu preciso sonhar que a situação, né? Que as pessoas se preocupam muito mais, nós vamos falar um outro dia sobre estética e sobre saúde, as pessoas se preocupam muito mais do que as pessoas vão pensar dela, do que quem ela é de fato. Porque a pessoa pode estar bonita e ela pode não estar saudável. Por exemplo, a pessoa que entra numa academia e toma anabolizante, toma hormônios que a pessoa toma, que é para ela ficar mais forte, perder massa gorda e ganhar massa magra, que seria músculo, né? E que ela vai ficar mais definida, mas por esses hormônios podem deixar a pessoa com câncer. E mesmo que não deixe, ela deixa a pessoa cheia de problemas de saúde. Então a pessoa pensa mais no que os outros vão pensar dela, da beleza física, do que o que ela está de fato por dentro, que é a saúde. Agora, voltando ao início do que eu falei, se a gente sabe quem a gente é de fato, o valor que a gente tem por nós mesmos, que se chama autoestima, gostar de si mesmo, né? A gente não precisa se preocupar. Quando a pessoa é autêntica, ela é quem ela é quando ela passa a perguntar para ela mesma o que me deixa feliz, ao invés de perguntar o que deixa os outros felizes. Então, por isso que nesse ano a gente vai trabalhar quem eu sou e onde eu estou, tá? Nós vamos fazer essas atividades que vão ser físicas e práticas e a gente vai aprender a se conhecer. Então, depois que a gente descobre quem a gente é,
Então nós vamos fazer no início do ano, na nossa matéria de educação física, faz parte de saber quem a gente é, os prazeres que a gente gosta de ter na vida. E por conta disso, como vocês já sabem, a educação física não pode ser só uma matéria prática, nem uma matéria teórica. Na verdade, não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente está na sala de aula, o que a gente aprende não for colocado em prática, na verdade a gente não vai aprender de verdade. E toda vez que a gente estiver na quadra, não tem como a gente esquecer os conhecimentos que a gente tem por dentro, para a gente poder também estar fazendo aquela prática física. Como que chuta a bola, como que cara a bola, tudo isso a gente já teve as regras do jogo, a gente teve um conceito, ou a gente vai estar desenvolvendo aquele conceito com a parte prática para poder estar participando daquela atividade física. E faz parte, depois que a gente descobrir quem a gente é, vai fazer parte do nosso ano letivo essa coliderança. E o que é coliderança? É quando o professor entende que não pode estar todo o conteúdo centralizado na mão dele. Tudo que ele for fazer é apenas o que está na vontade dele, porque isso não estaria estimulando vocês à autenticidade, a descobrir o que vocês gostam e quem vocês são. Então, por conta disso, vamos ter parte que eu vou apresentar para vocês esportes diferentes, danças diferentes. Tudo isso é mais importante assim para vocês conhecerem coisas que vocês desconhecem, atividades que você desconhece. Ora, por quê? Porque o mais importante hoje em dia é a gente ter prazer no que a gente faz. Não descobrir qual é a atividade que queima mais caloria, que vai fazer você perder peso mais rápido ou manter a saúde, mas aquela que você mais gostar. E às vezes, mesmo as coisas que a gente mais gosta, a gente enjoa um pouco. Então a gente vai aprendendo várias atividades para a gente poder ter opções. Agora eu não gosto mais disso, eu quero fazer outra coisa. E tudo bem. Não é porque você entrou numa aula de dança que você precisa ficar preso a ela a vida toda. Você pode fazer com disciplina. A disciplina a gente usa para nos dias que a gente está com preguiça, não deixar de ir à aula e ficar de pernas para o alto no sofá. Né? Então tem dia que tá com vontade de fazer, que a pessoa fica assim, eu vou ficar em casa. Então a pessoa tem que ter aquela disciplina de dizer assim, não, eu vou lá. E quando a pessoa sai, ela sai com prazer de dever cumprido e ela se divertiu lá e ela cuidou de si mesma. Mas eu não tô falando disso, eu tô dizendo quando a pessoa começa a dizer assim, poxa, eu não gosto mais tanto disso como eu gostava. E a gente tem milhares de atividades diferentes que a gente pode falar, então eu vou dar um tempo agora da dança e eu vou fazer um pouco de kickbox, chutar um pouco, socar, o saco. Aí eu penso assim, então agora eu cansei, então eu tenho uma bicicleta, eu tô com vontade muito de andar de bicicleta. Então, agora eu queria ter contato com a natureza, eu queria fazer caminhadas nas montanhas, fazer trilhas no Parque Nacional da nossa cidade, né? Aí, pessoal, agora eu cansei, agora eu quero fazer outra coisa. Ou fazer várias coisas ao mesmo tempo. A pessoa pode um dia escolher fazer uma coisa e outro dia fazer outra. Mas a pessoa só pode ter mais ideias do que fazer se ela conhecer, né? Se ela tiver contato, pelo menos saber o que aquilo significa. Por exemplo, quando a pessoa chega aqui no 6º ano, a pessoa não sabe o que é handball. Aí muitas vezes fala, o que é handball? Se você perguntar, eu vou fazer essa pergunta. A maioria das pessoas não vão saber, né? Então, handball é aquele esporte que a gente usa para uma bola que a gente quica na quadra e a gente arremessa com a mão para fazer gol, né? Então, no futsal a gente faz gol com o pé e no handball a gente faz com a mão. Basicamente, a diferença é essa, tá? O número de jogadores tem outras regras, mas basicamente a diferença faz gol com o pé, futsal. Porque tem gente que também confunde futebol com futsal. Chega aqui dizendo, vamos jogar futebol, mas é impossível jogar futebol na escola, a gente não tem campo, né? Na verdade, o que a gente joga na escola é o futsal, porque o futebol tem 10 jogadores, então o futsal foi uma forma que veio do futebol, tá? Mas para ser jogado com menos jogadores e alterou-se algumas regras e ela é jogada em quadra, né? Então, E fiquem espertos, eu vou ter cota semanal para você ser o primeiro lugar. O primeiro a acenar a cabeça, o primeiro a sorrir, o primeiro a fazer elogios, o primeiro a fazer a diferença e a respeitar todos. quando a gente, como eu estava dizendo, a gente vai aprender sobre
quem eu sou, e a gente vai aprender também coisas que nos ofertam, que vai ser conhecer as atividades físicas diferentes. Agora, nesse primeiro momento, eu quero deixar bem claro para vocês que a coliderança vai ser exatamente nesse ponto, tá? Coliderança é uma forma mais nova de educação que entende que o professor pode dividir sua liderança com os alunos, de forma que os alunos aprendam a resolver seus conflitos, aprendam a dividir o espaço que convivem, né? Porque conviver é a arte mais difícil do ser humano, que é entender o outro, entender que ele tem vontades e que as vontades dele têm que ser tão respeitadas quanto as nossas vontades. E que as vontades deles não são menos importantes que a nossa. Sem, no entanto, esquecer que as nossas vontades são tão importantes quanto as dos outros. Ninguém é mais do que ninguém, para a gente entender que a vontade do outro conta, importa, mas também ninguém é menos para achar que a vontade só do outro que tem que ser e a nossa ser esquecida. Então é assim que funciona a convivência, né? O ato de conviver com as outras pessoas é um ato de amor universal. É quando a gente entende que todas as formas de vida merecem respeito e merecem ser consideradas como a nossa. E pensando nessa coliderança, que o aluno vai aprender a dividir o seu espaço com o professor sobre o que ele vai ser apresentado de novo, professor, né? E o professor, eu como professora, vou pensar assim, o que eu respeito também, o que eu tenho vontade de ensinar para os meus alunos, o que está nos parâmetros curriculares nacionais, que nome difícil, os objetivos que se tem traçados pelo governo sobre o que a educação física deve ensinar para os seus alunos, tá? E eu também devo pensar, cada profissional vai orientar a sua matéria de um jeito que ele considera importante. Mas o profissional vai dar também espaço para os alunos expressarem quem eles são e o que eles gostam. Então, dessa forma, a gente vai fazer um questionário com perguntas e você lá vai poder dizer quais são as atividades que você já conhece, que você pratica e que você tem vontade que tenha na educação física. Então, na parte prática, a gente vai ter momentos em que vão ser direcionados por mim e vão ter momentos que as pessoas vão poder escolher as atividades que elas mais gostam de fazer. Então, vamos lá começar o ano e a gente vai explicando aos pouquinhos para vocês pessoalmente como vai acontecer isso tudo, tá legal? Sejam muito bem-vindos! Muito obrigada por tudo e um ótimo ano para todos. Valeu! A nossa aula termina por aqui e fiquem com as cenas pós-créditos e o áudio pós-crédito para a gente trabalhar mais à frente. Muito obrigada! Eu expliquei para vocês que uma vez eu fiz a pós-graduação, que tem 2 anos, e lá eu fiz a minha monografia dizendo que eu ia incluir a tecnologia nas minhas aulas para que as aulas se tornassem mais atrativas para os alunos. Mas aí eu resolvi criar um grupo de trabalho com os alunos. A gente tinha um grupo de WhatsApp para cada turma. E assim surgiu a forma de a gente colocar a tecnologia aos pouquinhos na nossa aula. Depois, o ano passado, eu coloquei o pedômetro, que eu fiz os alunos baixarem um aplicativo que é um contador de passos e que fez parte do nosso ano letivo todo, como parte de desenvolver a pessoa sair do sedentarismo e ela ter uma atividade física regular, ou seja, constante, como um hábito de vida. E também eu comecei a gravar alguns pequenos trechos de aula, como a dança, que a gente fez a apresentação, eu gravei, estão gravadas, como algumas aulas práticas, né? E aí esse ano, então, é uma outra coisa que a gente está trazendo, eu resolvi como eu dou aula em muitas turmas e eu desenvolvi um nódulo vocal por falar demais, então o meu médico tinha dito para mim que eu deveria falar em tom mais baixo e evitar falar demais, né? Só que eu dou aula em 6 turmas, e como o professor vai dar aula sem falar muito, né? Então eu resolvi desenvolver algumas videoaulas e alguns áudios de aula para vocês, para que eu pudesse explicar a matéria para vocês, de forma que eu conseguisse depois transformar em vídeo, tá? Conforme eu vou pegando as imagens, eu consegui transformar depois em aulas com videoaulas também. Então, nas aulas de hoje,
enquanto a gente estiver fazendo alguns áudios de aula, eu vou parar e a gente vai colocar alguns vídeos que eu trouxe para vocês e ao mesmo tempo eu vou pegar imagens também para depois poder fazer videoaulas com ela. Ah, professora, e como eu faço para depois ter essas videoaulas ao invés de ficar escrevendo todas, né? Então aí depois eu vou dar para vocês o YouTube, o canal que eu tenho, que todo mundo hoje em dia tem canal de YouTube como se tivesse um e-mail. Acho que vai ser uma coisa frequente das pessoas fazerem cada vez mais. E lá nesse YouTube, tanto eu tenho como momentos que eu gosto de brincar, de cantar, como eu tenho momentos de salvar lembranças da família, ao invés de fazer álbum de foto, agora a gente põe momentos. Como eu tenho uma pasta direcionada à educação física especificamente, que está começando, não tem muitos vídeos, mas que cada vez vai ter mais. É minha ideia de que eu faça esses conteúdos de aula e coloque sempre à disposição para quem quiser assistir depois ou quando eu quiser trazer vídeos para vocês, tá bom? De acordo com o que eu busco também na internet, né, de outras pessoas que já fizeram algo parecido, que são os estudos frequentes, como trazer coisas minhas inovadoras também. Que, como eu falei, ao invés da gente só também copiar o outro, buscar o que está pronto, aquilo que eu tinha falado da inveja, a gente também não tem que copiar o que está pronto. A gente pode assistir, ter como inspiração e fazer o nosso próprio material, a nossa própria forma de trabalhar, porque cada um tem seu jeito de ser e tem coisas que valorizam mais ou menos. E dessa forma eu consigo também descansar um pouco a voz e a gente ficar ouvindo mais ao áudio da aula enquanto eu mostro imagens ou atividades que sejam parecidas com isso, enquanto o áudio fica gravando e eu posso repetir em outras salas, né? Isso faz também com que seja um material mais uniforme, de sala para sala, né? Tudo que eu dei numa sala eu acabo dizendo em outra também, porque às vezes a gente começa a dar aula às 7 horas da manhã. E aí você está falante, você explica cada detalhe. Muitas vezes quando a gente chega no final do dia, a nossa mente já está mais cansada, a gente não raciocina da mesma forma. Embora a gente busque anotar todos os itens que vão ser trabalhados, a gente não fala de uma forma tão ampla como a gente fala na primeira aula. Então quem está na primeira aula ganha o benefício da pessoa estar inspirada, estar mais assim, com energia, né? E no final do dia a pessoa perde com isso, mas ela ganha também que a pessoa conseguiu perceber quais são os pontos mais importantes, que organizou suas ideias e ela acabou falando, e outros pontos que ela falou demais. Então, a gente acaba fazendo essa videoaula, a gente como pode olhar e ouvir, a gente pode cortar pedaços que a gente julga desnecessário e usar os melhores momentos.